Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para você mais uma aula, um conteúdo muito importante de geometria espacial, dando continuidade à nossa série. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, isso é muito importante para a continuação desse trabalho. Agora chega de papo, vamos entender o que são pirâmides. Bom pessoal, para começar a aula de pirâmides, eu tenho que mostrar para vocês os elementos mais importantes, né? De cara, a altura da pirâmide, que desce perpendicularmente pelo centro, forma 90 graus, com o plano da base. Essa aqui é a altura da pirâmide. Temos o Azinho, que é o quê? A aresta da base, e o AL, que é a aresta lateral. Bom, beleza. Temos também o que a gente chama de apótema da base. Vou botar aqui em azul, né? Apótema da base. E temos também, eu vou colocar verde, muito importante, apótema da pirâmide. E com isso algumas relações surgirão, né? Por exemplo, nesse caso, o apótema da base vai depender da base. As mais famosas são o polígono regular quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono regular. Cada um tem seu apótema específico. E você tem aqui um triângulo retângulo, cuja relação é h ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é claro. Apótema da base ao quadrado igual a apótema da pirâmide ao quadrado. Bom, para que servem esses elementos? Pelo seguinte, você tem área da base, que depende da base, né? Se é quadrado, se é triângulo, se é hexágono. Você tem também área lateral, que depende da lateral, que são triângulos, né? O número de arestas vezes a área dos triângulos da lateral. Nesse caso, nós poderemos definir que a área do triângulo da face lateral, quando a base é regular, seria o quê? Aresta vezes a altura do triângulo, que seria o apótema da pirâmide. E área total, que seria o quê? Uma área da base, mais a área lateral toda. E o volume, que seria o quê? 1/3 da área da base vezes a altura que passa exatamente pelo centro da pirâmide. Então esses aí são os elementos que eu vou trabalhar em tipos específicos de pirâmide, para você entender melhor. As pirâmides são nomeadas de acordo com o polígono da base. Por exemplo, se o polígono da base for um triângulo, é uma pirâmide triangular. Nesse caso aqui é um tetraedro porque tem 4 faces, né? Tetra. 4 faces. Pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Pirâmide pentagonal, a base é um pentágono. Pirâmide hexagonal, por exemplo, a base é um hexágono. E assim vai. Vamos estudar aqui uma pirâmide regular. O que é uma pirâmide regular? Onde o polígono da base é um polígono regular, ou seja, as arestas são todas iguais. Isso não necessariamente a aresta lateral é igual, ok? Então vamos considerar a aresta da base e a aresta lateral. Vamos ver o que a gente consegue padronizar aqui numa pirâmide triangular regular. A altura, curiosidade sobre a altura, bastante interessante, é que ela chega no baricentro do triângulo equilátero da base, ou seja, no centro desse triângulo, né? Então, isso ajuda muito a entendermos determinadas situações. Aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho a aresta lateral, eu tenho até o apótema do triângulo. Vou botar aqui em azul, vou mostrar para vocês o apótema do triângulo, e em verde o apótema da pirâmide e o apótema da base. Bom, gente, colocando aqui um triângulo do tipo equilátero, que é a base, eu consigo definir que seu apótema é 1/3 da altura do triângulo equilátero de aresta A. A altura do triângulo da base aqui é lado raiz de 3 sobre 2. E o baricentro divide essa altura em duas proporções. 2/3 da altura e 1/3 da altura. O apótema da base, então, é o quê? 1/3 da altura, que é aresta raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema da base seria aresta raiz de 3 sobre 6. Ah, Valentim, precisa decorar? Não, você só precisa saber chegar nisso. E para que isso é importante? Isso é muito importante que com o apótema da base você consegue determinar a altura ou o apótema da pirâmide, dependendo do que a questão te fornecer. Beleza? Bom, teremos aqui também a área da base. A área da base é um triângulo equilátero, então seria o quê? A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Fórmula da área do triângulo equilátero. Área lateral. A área lateral vão ser 3 triângulos de que tipo? Base A e a altura apótema da pirâmide, dividido por 2. Então isso aqui te dá a área lateral. E a área total
vai ser o quê? Área da base mais área lateral. Dessa forma, você consegue resolver tudo que a questão te pedir sobre uma pirâmide triangular regular, né? São fórmulas? Não, só estou te mostrando a maneira como você vai fazer seus cálculos. E o volume seria o quê? 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, a área da base A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. Então, o volume seria o quê? A ao quadrado, raiz de 3 vezes H, sobre 12. Não precisa decorar, é só saber que você vai ter que fazer isso, caso a questão te pergunte, ok? Vou mostrar também como se comporta na pirâmide quadrangular regular, ou seja, quando a base é um quadrado. Vamos lá então, aresta, aresta e aresta lateral, não necessariamente é igual, só quando a questão afirmar. Temos aqui a altura, o procedimento padrão que eu fiz na triangular, eu faço aqui no quadrado. O apótema do quadrado é bem tranquilo, você vai conseguir entender aqui de boa. Apótema da base. E temos também aqui o apótema da pirâmide. Beleza. Então, olha só. Quando a base é um quadrado, o apótema, se o lado é A, o apótema é A sobre 2, metade do lado. Então, isso facilita muito a sua vida, né? Porque se você já sabe que o apótema da base é A sobre 2, você tem uma relação entre a altura, apótema da pirâmide e apótema da base. Aí o restante, vamos lá? Você quer área da base. Como é um quadrado, é A ao quadrado, A vezes A. Área lateral são, dessa vez, 4 triângulos do tipo A vezes apótema da pirâmide, sobre 2. Ou seja, 2A vezes A, P, que é o apótema da pirâmide. Portanto, a mesma conta que você fez quando a base era triangular, você faz com a base quadrada. Não precisa ficar decorando. E a área total continua sendo a área da base mais a área lateral. Para fechar aqui, o volume seria o quê? 1/3 da área da base, que é o quê? A ao quadrado, vezes a altura. Portanto, o mais importante aí, que a meu ver, é o apótema da base. Sabendo esses caras, você consegue esmiuçar e resolver todas as questões. Vamos mais uma? Para fechar esse bloco? Quando a base é um hexágono. Vamos lá? Temos a aresta da base, a aresta lateral, a altura da pirâmide. Beleza. E aqui o apótema da base, né, que eu coloco em azul, beleza. E o apótema da pirâmide, descendo em verde, dessa forma. Apótema da pirâmide. Mais uma vez, a chave, o segredo do sucesso é o apótema da base. Então, você tendo aí um hexágono do tipo regular, é só se lembrar que ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Portanto, o apótema é a altura do triângulo equilátero de lado A. Beleza? Então, o apótema da base é a altura do triângulo equilátero, que é lado, raiz de 3 sobre 2. Para variar, vamos fazer de novo. A área da base é a área do hexágono, que é 6 vezes a área do triângulo, que é 6A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando, 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tem a fórmula de área de polígono, que eu falo todas essas áreas certinho, beleza? Bom, temos também o quê? Área lateral, que dessa vez são 6 triângulos do tipo aresta vezes apótema da pirâmide sobre 2, que vai dar 3A vezes AP, que é a apótema da pirâmide. Então, se ele te dá a altura, você calcula o apótema da base e descobre o apótema da pirâmide. Se ele te dá o apótema da pirâmide, você descobre a altura. E com isso você consegue calcular, sabe o quê? A área total, que é a área da base, mais a área lateral, e o volume, que é 1/3 de área da base, que é 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que dá, cortando aqui, A ao quadrado, raiz de 3H, sobre 2. O que eu queria que vocês tirassem o peso de decorar a fórmula. O que você precisa saber é fazer esse passo a passo que eu fiz, que quando a questão informar valores, você vai saber resolvê-los todos. Bom, essa primeira parte eu fecho aqui. Vou fazer uma segunda parte de pirâmides com mais conteúdo e uma terceira parte de pirâmides com exercício. Então, não perca. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!